Vamos falar um pouquinho sobre a Samaritana. É uma das passagens que eu mais gosto da Bíblia Sagrada. Havia uma mulher samaritana cuja moral era considerada da pior qualidade. Ela vivera uma história incomum, totalmente fora dos padrões éticos da sua sociedade. Teve tantos maridos que talvez tenha batido o recorde da sua época, é verdade, né? Era uma pessoa infeliz e insatisfeita. Sua necessidade contínua de mudar de parceiro sexual era uma evidência clara de sua dificuldade de sentir prazer, pois ninguém a completava. As relações interpessoais que construía eram frágeis e, acredito eu, completamente sem raízes. Era angustiada interiormente e rejeitada exteriormente. Quantos de nós passamos por isso, não é verdade? Os próprios samaritanos provavelmente desviavam dela o olhar. Sim, eles mesmos. E, entretanto, um dia, algo inesperado aconteceu. Sim, ela estava indo buscar água lá no poço de Jacó, onde em João 4, verso 6 diz assim: e Jesus, cansado da viagem, sentou-se ali. Né? João 4, 6, dê uma olhada. E ela foi buscar água. Quando ela estava tirando água de um poço, apareceu uma pessoa, né, no tremendo calor daquele dia, e esta pessoa que apareceu mudou completamente a história de sua vida. Cristo surgiu naquele momento e, para espanto da mulher, travou um diálogo com ela que eu diria assim, que ele a considerou de uma maneira como ela nunca tinha sido considerada por ninguém. Ela foi considerada por Jesus como um ser humano digno do maior respeito. E olha, ele era conhecedor dos seus pecados, viu? Samaria era uma região habitada por uma mistura de judeus com outros povos. Os judeus puros, coloque entre aspas, rejeitavam os samaritanos impuros. Isso está escrito, essa história está em João, do capítulo 4, do versículo 4 até o versículo 11. Os samaritanos não reconheciam Jerusalém como centro de adoração a Deus. E a mistura racial dos samaritanos e o seu desprezo pelos dogmas religiosos eram insuportáveis para os judeus. A discriminação contra os samaritanos era tão drástica que, quando os judeus queriam ofender a origem de uma pessoa, a chamavam de samaritana. Quando nosso Senhor Jesus Cristo apareceu diante daquela mulher, ela tinha plena consciência da discriminação dos judeus e esperava que ele, sendo um judeu puro, certamente a rejeitasse, como todos os outros faziam, né? Não lhe dirigisse sequer uma única palavra. Porém, ele começou a dialogar com ela e dialogou longamente. A mulher ficou impressionada, porque aquela atitude não era comum num judeu, né? E ninguém conseguia entender como ele rompera uma discriminação tão cristalizada. Uma discriminação intensa, de longos anos, né? Da parte dos judeus para os samaritanos, dos samaritanos para com os judeus. Jesus teve um diálogo profundo, elegante e acolhedor com a samaritana. Não apenas rompeu a ditadura do preconceito racial, mas também a do preconceito moral. Para ele, aquela mulher era, acima de tudo, veja bem, acima de tudo, um ser humano,
independentemente de sua raça e da sua moral. Dificilmente alguém foi tão acolhedor com pessoas consideradas tão indignas. Não quero prolongar este pequeno vídeo hoje para discorrer sobre a profundidade do diálogo que Cristo manteve com a samaritana, mas gostaria de destacar a dimensão do seu gesto. Ele não apenas acolheu e dialogou com aquela mulher, como teve a coragem de fazer algo que nenhum fariseu ou mesmo um habitante de sua cidade seria capaz de fazer, ou seja, de elogiá-la. Sim, o Senhor Jesus elogiou. A discriminação é terrível. Por exemplo, eu estou aqui fazendo este pequeno vídeo de camiseta. Está um tremendo calor aqui em São Paulo, embora seja tempo de inverno. Eu estou na minha casa, domingo, pela manhã. E muita gente vai falar, mas de camiseta, não é? Mas garanto para você que Jesus não me discriminaria porque eu estou de camiseta. E eu fiz aqui de propósito, irmãos. Quando Jesus perguntou por seu marido, pelo marido da samaritana, né? Para ser bem claro, ela respondeu que não tinha marido. Jesus elogiou a sua franqueza, a sua honestidade. Confira em João 4, João capítulo 4, versos 17 e 18. E comentou que ela tivera 5 maridos e que o homem com quem vivia não era o seu marido. Aí eu pergunto, que homem é esse que, no caos da moralidade, é capaz de exaltar as pessoas? Além de elogiá-la, Cristo lhe disse que ela vivia insatisfeita, que precisava experimentar um prazer mais profundo que pudesse saciá-la. Ele a intrigou ao dizer que a água que ela estava tirando daquele poço saciava por pouco tempo, mas que ela possuía, mas que ele, né? Ele, na verdade, possuía uma fonte d'água que poderia satisfazê-la para sempre. Realmente, seu discurso foi perturbador e incomum. A samaritana ficou extasiada com a gentileza e a proposta inusitada de Cristo. Isto eu posso dizer que era demais para uma pessoa tão discriminada socialmente. Talvez nunca alguém lhe tivesse dado tanta atenção e se preocupado com a sua felicidade. Eu creio que ninguém, mas Jesus não é ninguém, não é verdade? Todos a julgavam por seu comportamento, mas ninguém provavelmente havia investigado o que se passava no seu íntimo. É fácil apontar o dedo e acusar os outros, mas não é fácil passar pelas que as pessoas passam. Cada um sabe o que há no seu interior. Por isso, irmãos, de repente, aquela mulher largou o seu cântaro, esqueceu-se de sua sede física, afastou-se de Jesus e correu para a sua aldeia animada e alegre. Parecia que a solidão, a angústia e o isolamento que durante tanto tempo a encarceravam, que geravam uma intensa sede psíquica, foram interrompidos ou foram rompidos de uma vez por todas. Contou aos habitantes de sua pequena aldeia o diálogo incomum que tivera com Cristo. Ela estava tão alegre que nem se importou em assumir publicamente a sua história. E aqui, nesse momento, nesta passagem, há um princípio interessante e sofisticado. Todas as pessoas que ficaram íntimas de Cristo perdiam espontaneamente o medo de assumir a sua história. Se interiorizavam
e se tornavam fortes. Fortes em reconhecer as suas fragilidades. E isso nós sabemos, era o que as deixava emocionalmente saudáveis. A samaritana dizia a todos que havia encontrado alguém que falara sobre a sua história de vida. Confira em João capítulo 4, verso 28 a 30. E dizia que ele era o Cristo que devia vir ao mundo. O Cristo esperado por Israel. E podemos também dizer que Jesus, nessa passagem, ele não fez nenhum milagre. Mas, irmãos, teve gestos profundos e sublimes. Rompeu a ditadura do preconceito. Destruiu toda forma de discriminação e considerou o ser humano especial, independentemente da sua história, da sua moral, dos seus erros e da sua raça. E é isso que eu quero deixar para você neste momento. É te dizer que depois que nós encontramos Jesus, é impossível que nós continuemos a ser os mesmos. Nós temos coragem de assumir os nossos erros, as nossas falhas, assumirmos que somos pecadores e que dependemos completamente, totalmente e eternamente de Cristo Jesus, se quisermos ter uma nova vida, uma vida de liberdade, uma vida de satisfação, uma vida de alegria, e deixar que as pessoas possam ver em nós que há em nós uma paz que é diferente da paz do mundo, uma paz que excede todo entendimento, e esta paz que eu desejo que você conheça em Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.